paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso IECP Cast. Hoje a gente vai conversar com duas pessoas que você costuma ver correndo aí na igreja, ou uma especificamente fica lá parada no fundo, só segurando uma câmera. Uma delas é aqui na nossa frente, eles vão se apresentar direito, mas uma delas, normalmente quando você tá lá adorando, oh glória a Deus, aleluia, você abre o olho e ela tá lá, com a câmera na sua cara. E o outro só fica lá, imóvel, assim, ó. É o cara que o vô fala assim: "Ô meu querido, eu vou descer, tá bom?" Meu amor. Meu amor, né? Tá falando com esse cara, velho. Tá falando com esse cara. Então, se apresenta aí, mano. Eu sou o Levi, gente, a gente tá numa igreja, vou lembrar você de novo, a gente tá numa igreja, vai passar gente aqui atrás. Não desvie o seu foco agora, você desliga o seu celular, presta atenção nessa mesa, vai ser muito edificante pra tua vida, vai expandir tua visão. A gente tem como um princípio é, expandir visão, gente. Então, mas eu não sou de comunicação, não é da minha área. Cara, esteja aqui para expandir sua visão, você entender o chamado deles, você entender a área que eles ministram ao Senhor. Então, sente aí e só receba, cara. É isso aí, que nem eu sou horrível pra tirar foto, cara. Eu, Sim, eu, eu me é tremo verdade. inteiro. Me tremo inteiro, de verdade. Fui Te tirar faltou um uma vez iPhone. uma Polaroid assim, aí tava todo mundo bonitinho. Aí eu bati a foto, quando saiu a foto, tipo, cortou uma menina, pegou uma pessoa nada a ver no fundo. Falei, mano, sou horrível pra isso. Mas, por favor, se apresentem aí os craques. Por favor, Cara. pode. Bom, meu nome é Karina, tenho 24 anos, sou filha do diácono Eduardo e da irmã Sônia. Faço parte da equipe dos adolescentes e da mídias aqui da igreja e tô 8 anos aqui na ECP. Cara, trabalha, hein, mano. Nossa, ela Tem que, mano, rala. tem que pedir pra ela parar de Gente, trabalhar, essa cara. é verdade. Eu faço meu cardio todo dia, todo domingo eu tô correndo aí. E aí, Bom, Cid? meu nome é Sidney, Sidão para os mais íntimos, Sidão. Ai. e tenho 33 anos, sou esposo da Carol, do grupo de louvor, todo mundo conhece, tenho 2 filhos, o Daniel de 7 anos e a Milena de 5. Estou há 28 anos aqui na ECP, Só um pouquinho, só um pouquinho. 10 Nossa, não de sabia. servindo o Ministério de Comunicação. Como é que você começou servindo no Ministério de Comunicação? Tipo, era sua foto, tu tava na mesa, como é que era? Cara, eu comecei servindo o Ministério de Louvor, né? Ah, aí, ó. Sidão é Olha, violeiro, nem filho. eu sabia dessa. Tocava violão no grupo de louvor. Na verdade, comecei dos jovens, né? Servindo. Não sei se vocês lembram do Jovens em Ação. Eu acho. Mais ou Eu não menos lembro, eu assim. não lembro, só lembro das histórias. Mas... Bem antes, né? Tava sob a liderança lá do Davi, Sim, do sim, sim. Juca, né? Comecei tocando com eles. Depois o pessoal saiu. O Simões me deu a honra de entrar no grupo de louvor. Servia no grupo de louvor principal e no dos jovens também. E aí chegou num período onde que eu já não me identificava mais com o grupo de louvor. Eu acho que eu gosto ainda, né, de tocar violão, Sim, sim. cantar, só que só minha mãe gosta de me ouvir, né? Aí eu falei, não, acho que não dá mais. Como eu tava no grupo de louvor, tinha um irmão do grupo de louvor, baterista Daniel, e ele tinha uma empresa de audiovisual. Me chamou para trabalhar lá. Comecei como digitador, e aí a empresa aos poucos foi entrando nessa área do audiovisual em si, Sim, sim. né? Filmando congresso de medicina e tudo. E eu digitava, transcrevia o áudio desses congressos para livro, para transformar em livro. E no meio do caminho ali comecei a aprender a filmar e eles me colocavam mais nessa área e fui aprendendo aos poucos ali. Hoje é a tua E área de trabalho, né? hoje é a minha área de trabalho. Entendi. Então, nesse período eu comecei a aprender lá e aplicar aqui na igreja. Era como voluntário, né? Então eu ia, tirava algumas fotos, os jovens faziam alguns vídeos e no acampamento eu fazia alguns vídeos também, pro Ministério das Crianças, mais para os jovens, né? A gente ia lá nos acampamentos, fazia uns vídeos bacana lá, né? O pessoal Sim, sim. começou comigo, com o Marcelo, com o Calado, o André, né? Sim. E a gente ia fazendo alguns videozinhos, começou a ficar legal e isso se tornou recorrente. Até que no meio do caminho aí já existia o Ministério da Comunicação com a liderança do Marcelo, né? E eu fui agregado ali no meio.
Mano, eu tenho uma memória do pequenininho, tu editando com a minha avó Cara, as coisas de Israel, cara. Tipo, quando tu quis, vou editar agora, eu não vou só gravar, veio junto essa parada ou você focou uma hora, falou, não, vou editar, vou me profissionalizar em toda essa área pra poder, tipo, trabalhar em tudo, assim. Tipo, veio junto ou... foi meio que orgânico, né? Porque eu comecei com um trabalho secular, Uhum. né? E fui aplicando aqui na igreja. Então, eu acho que essas para mim é um privilégio. Trabalhar com o que eu faço na área, ganhar dinheiro, né? Ganhar o meu sustento e trabalhar isso como um ministério, né? Como a gente pensa assim, de repente o cara é médico, engenheiro, não tem esse privilégio. Acho que nós já temos Sim. esse privilégio, né? Sim, sim. De servir a Deus com o nosso sustento, com o nosso ganha-pão que a gente trabalha fora. Então, implementar isso, nosso conhecimento aqui na igreja, eu acho que é um privilégio. Uma vez um amigo Muito meu bom. falou assim, cara, eu tô preocupado contigo. Eu falei, por quê? Cara, eu te vejo lá, parado, atrás da câmera. E foi uma preocupação genuína, né? E aí, você adora Deus, você tem o seu momento com Deus e tal. Uau. Como é que você. Porque eu tô preocupado, eu não vejo você envolvido em mais nada. O lance é que vocês de mídia meio que trabalham quando tá tudo acontecendo. Tudo Vocês estão acontecendo. lá, tá rolando um momento de louvor, vocês estão lá tirando foto, Sim, gravando. Então é meio que simultâneo o trabalho de sim. vocês, aí, Você toca teclado, né? né? Então Sim, você tá preocupado com uma parte técnica, mas ao mesmo tempo você tá adorando. sim, sim. Então a gente tem que desmistificar essa questão, É, né? Aí, quando esse meu amigo perguntou isso pra mim, eu fiquei pensando, eu falei, cara, será? E aí? O que que eu faço, né? E Deus foi ministrando no meu coração. É justamente isso. A gente vê João Ferreira de Almeida. Ele pegou a Bíblia e traduziu. sim, sim. Foi um trabalho técnico que hoje as pessoas. Ele transcreveu a Bíblia para que outras pudessem ler na língua dela, né? Então, da mesma forma, a gente tá ali captando uma imagem, transcrevendo o que está acontecendo ao vivo para que outras pessoas possam receber aquilo, né, e ser edificadas, né? A Karina ela tira uma foto. Essa foto pode chegar a alguém e inspirar outra pessoa a adorar. A mesma coisa quando a gente fala sobre direitos autorais de imagem na igreja, né? Mas aqui é um lugar público Uhum. e que eu não acredito nisso. Então, a tua imagem, você adorando, você erguendo suas mãos lá no seu íntimo com Deus, pode inspirar outra pessoa a adorar também. É uma forma de adoração. Você, quando tá Sim, adorando, é o seu momento com Deus. A o seu gente momento com Deus. sempre. Vamos reforçar isso de novo. Você, quando tá adorando, que você levanta as mãos, você realmente não deve se importar É, com a pessoa que tá do seu lado, cara. Porque é o seu momento com Deus, é o que Deus fez por você naquele momento. isso. Então a gente que tá aqui com o pessoal do louvor, a gente tem essa consciência. A gente tá lá exatamente com a parte técnica, mas também é a nossa forma de adoração. A gente E se inspirando expressa na outras nossa pessoas adoração. ali, né? Porque se E você é, estiver ali parado, né, assim, tá adorando a Deus, não, você tá estimulando as pessoas que estão aqui embaixo a adorar também, né? E eu acredito que a mesma coisa acontece com quem de repente passa ali numa timeline de um Instagram da vida e vê as pessoas ali no momento de adoração. Eu acredito que aquilo fala muito. A foto sim, fala sim. muito, o vídeo fala muito, né? Então, falando na parte técnica do funil de vendas ali, né? Quando a gente estuda aquilo, tem a parte do relacionamento, né? Que é o meio, e tem a decisão, que é no baixo. A gente vê um triângulo, né? Invertido. Só que em cima tá a descoberta, e a gente faz parte desse funil, Uhum. né? Então, Sim. a descoberta aparece a partir do momento que a gente filma um culto e a pessoa está assistindo lá online. Quando tira uma foto, faz um vídeo no Instagram. Então aquilo chama a atenção e o relacionamento aqui na igreja, né? A convivência, a comunhão com os irmãos e a decisão que é o nosso objetivo, que é que todos conheçam a Jesus Cristo como Salvador, né? Sim. Venha aceitar. Esse é o objetivo final, né? De quem trabalha com comunicação dentro da igreja. Então é tudo um conjunto. A gente trabalha na parte de cima do funil, Uhum. né? Enquanto o pastor vem e arremata com relacionamento, né? Hum. Cuida das ovelhas e para no final ela tomar a decisão de ficar com a gente, Uau. né? De se relacionar, de se tornar membro, né? Até E aceitar ter a vida, Jesus, cara. aceitar Jesus, né? Essa é a decisão. E ter a vida transformada, como a Uhum. minha foi também, né? Mano, a gente tava falando disso numa reunião, né, cara? A gente tava falando, gente, o nosso Instagram hoje, tipo,
mudou a linguagem. O nosso Instagram mano, é um cartão de visita, sabe? Tipo, se eu quero ir numa igreja, eu não vou lá na frente, eu não falo, vou ver um culto pra ver como é. Primeira coisa que eu faço é abrir o Instagram. Eu vejo, mano, deixa eu ver como é essa Assim, comprar em igreja. restaurante, Mano, É uma vitrine, qualquer né? coisa, É uma hoje vitrine. é o Instagram, saca? Tipo, é mídia social, eu vou ver o YouTube. Mano, E as fotos, elas conectam as pessoas. Quando ela vê outra pessoa ali, às vezes louvando, ou a gente tenta tirar a foto da pessoa sorrindo, nossa, a pessoa mano, tá feliz ali, sabe? Isso chama atenção. E mais que, quando que tu... Foi mal, Cid. Manda aí. mais que isso, só acrescentando, a gente está registrando a nossa história para as futuras gerações, Sim. né? Então, as futuras gerações vão olhar e vão ver o que a gente fez de bom e continuar isso, e ver o que a gente fez de ruim também, porque a gente, no meio do caminho, a gente erra. E vão consertar isso também. Então, eu acho muito importante. E eu achei até, confirmando isso que você falou, onde eu fui pegar um Uber aqui daqui da igreja pra voltar pra casa. E aí o culto tinha sido muito bom aquele dia. E aí eu entrei, eu lembro que eu entrei no carro e eu já senti uma atmosfera diferente. A Beatriz estava comigo. Aí tava rolando assim, aí o cara desceu a rua. Aí tava uma música assim, eu tava sentindo alguma coisa. Eu falei, amigão, que música que tá tocando? Aí tava com a telinha lá do carro, falou, Intimidade, do Antônio Cirilo. Aí nossa, tem como voltar do começo? Meu, ali mesmo, tipo, mostrou a gravação, uma gravação antiga, tipo, do momento de adoração. Aí começa, Jesus, eu quero ficar contigo. Aí, meu, o Espírito Santo realmente me tomou no carro. Eu comecei a chorar. Eu fiquei lá, tipo, o caminho inteiro quieto, a Beatriz só olhando pra mim, quieta também. E no final eu tive a oportunidade de orar pelo cara do Uber, ele me permitiu isso. E o Espírito Santo se moveu naquele momento. E tudo isso por causa de uma gravação antiga. E se não fosse essa gravação sendo espalhada, se não fosse esse bastidor, eu não sei quem gravou, eu sei quem tava tocando. Mas não muda o fato daquela pessoa que está gravando, que estava gravando, ser um instrumento de Deus também, né? Mano, sim. Mas muito bom. Cara, Mas, por favor. quando que tu ingressou? Quando, tipo, tu falou, mano, quero mídias, porque tu também trabalha com isso agora, né? Isso. Eu Quando tu trabalho, na ingressou verdade, nisso? aqui na igreja, junto com o André. A gente cuida aí do portal, quando vocês veem uma foto, uma arte, somos nós que estamos criando. Bom, a gente entrou, eu e minha família, a gente entrou aqui na igreja em 2015. Depois, até aqui, depois a gente pode tocar no assunto, como que foi parte de conversão. Mas, então quando a gente entrou em 2015, eu tinha 16 anos. Então eu ainda era adolescente. E na época quem estava no ministério à frente era a Dani Era a Dani com o Marcos, né? E aí eles acabaram saindo da igreja e quem assumiu ali temporariamente foi a sua mãe. Temporariamente, 6 anos. Agora 6 anos, foi os seus pais, né? E fui ali com uma dola, mas ali 17, já meio que vou para os jovens ou não, fiquei, estou até hoje, né? Na equipe dos adolescentes. E aí, em 2018, eu lembro, eu acho que foi em 2018, ou final de 2017, teve aquela palestra de vocação. Lembra? Tipo, Foi aqui, né? Foi, Foi mas aqui embaixo. isso, que foi, o pessoal ficaram nas salas. E foram divididos, tipo, pessoal de exatas, pessoal de artes, biologia. E aí eu sempre fui parte de artes, sempre me interessei. E fui, e o rapaz que veio, eu nunca mais vi ele, não sei nem se ele era daqui da nossa igreja. Ele deu a palestra lá e tudo mais, e no final ele falou assim: se você quer ser um pastor, você anda com um pastor para você pegar experiência. Se você quer se tornar, ver como que ele faz um sermão, tudo isso. Se você quiser ser um missionário, você anda com um missionário, pega as experiências. E na época, eu tinha já me formado da escola, e aí eu falei, como que eu posso trazer isso para minha realidade, né? Não que eu não quisesse ser uma pastora, uma missionária, mas eu trouxe mais para a parte do emprego ali, né? Sim. E eu estava fazendo faculdade na época de audiovisual. E aí eu falei, como que eu posso trazer para minha realidade? Dentro do audiovisual tem fotografia. E eu já tinha contato com a fotografia pela minha irmã, que também é fotógrafa. Coincidência. E aí eu falei, eu quero
ser fotógrafa. E na época quem tirava as fotos dos Adolas era a Vanessa, do Emerson, a esposa do Emerson. Eu já tinha visto ela tirando. Eu falei, quem que tira as fotos dos Adolas? Teve uma época que era o Pedrão, eu acho que o Gabriel Sim, Queiroz, isso mesmo. e depois a Vanessa que tava. Meu, acabou a palestra, eu fui falar com ela. Falei, e aí, onde você fez curso de fotografia? E ela foi me explicando. E tinha uma câmera em casa, que minha irmã, ela acabou investindo depois em outra, então tinha uma lá. Falei, ela, Encostadinha ali, só esperando. hoje é vintage, né? Porque não tá, não tá funcionando, infelizmente. Mas aí ela foi me explicando, eu trouxe, ela começou a me explicar, assim. E aí um dia ela, próximo sábado você tira as fotos sozinha. Eu, meu Deus, suando, assim. Já no fogo, mano. Como assim? Eu não sei se vocês estavam nesse culto, assim, mas até hoje eu lembro dessas fotos. Tá lá no portal, na página do Facebook dos Adolos. Depois eu mostro pra vocês. E foi isso, fui caminhando, Que top, fui mano. indo. Aí depois fiz cursos, né? À parte. Também teve o culto aqui, que o primeiro, não sei se foi o primeiro ou o segundo culto que os Adolos liderou o louvor. Você lembra? Sim, Eu acho que sim, você que sim, estava à frente. Se eu não me. Sim. Teve Porque uma teve um vez que que. você cantou e o outro talvez você tocou. Não Sim, sei. foi esse mesmo. Que eu acho Foi que no que eu toquei. Então Eu acho que foi o a que você segunda vez tocou. mesmo. Isso. Cara, a gente nunca esquece desse dia que ele ministrou uma música que a gente zoou ele até hoje. Não, não é essa não. Não, essa não é não. esse Não é dia? esse dia não. Esquece, Depois eu explico Tá pra bom. você. E aí, esse dia foi também a primeira vez fotografando aqui embaixo. Aí é outro nível, né? Mas também deu tudo certo. Então foi assim que eu comecei. E aí eu fui caminhando lá no Ministério dos Adolescentes, junto com a Vanessa. Depois ela foi ficando mais como também tirando foto quando precisava. Aí eu fui assumindo, tirando as fotos, ela ia editando. Aí agora tô à frente a parte de mídias dos Adolos e aqui da igreja também ajudo. Foi nesse dia, então, tipo, dessa reunião, entendeu? Pô, eu entendi minha vocação. Mano, vou pra mídia. É. Foi nesse dia. Eu Da hora, sempre, uma chave, né, mano? sempre me interessei por isso. E acho que foi algo caminhando, assim, sabe? Naturalmente. Foi indo. E aí, quando já fotografando, pegando confiança, eu virei pro André, o Rocha, né? Não você. E falei, André, eu quero ajudar aqui junto com a equipe de mídias. O que eu posso fazer? A parte de fotos, né? Porque eu já tava eu acho que já tava na projeção. E aí ele, tira foto ceia de manhã, porque a igreja tá cheia, as fotos ficam bonitas. Eu falei, beleza. Aí veio a pandemia, né? Aí fechou. Mas teve Tempo um... bom de igreja cheia, né? Ironia. Mas agora tá... Agora tá voltando. Cara, Já tá online já. apesar do tempo, foi bom, cara. Foi bom. Sério mesmo? Foi bom. Mano, pergunta Mas que a não quer gente- calar. é, Vocês, apesar de tudo, foi vocês bom. realmente ficam procurando uma pessoa no culto chorando assim, mano, tem que tirar uma foto. Vocês fazem Olha isso o real? segredo, olha. Não, tem que contar. É que... Como que eu... Não, tu faz isso, cara. faço. Eu faço. Porque é o momento ali da pessoa. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade também, assim. Não ficar só na pessoa. Até o preletor também, quando vai tirar foto, eu tenho pra mim, né? E quem depois que aprendeu, fala, sabe aqueles primeiros minutos que o preletor chega e ele fala, a paz do Senhor, igreja, abre aquele sorriso, você tira 2 fotos, já garante a foto top e vai sentar, além pra Entendi. você também ouvir da palavra, mas Administrada. a pessoa já deve estar nervosa, mesmo que o preletor tenha, sei lá quantos anos de caminhada. E se você perde esse momento, você fica igual uma estátua ali, né? Você fica Esperando o bom. momento certo ali pra. E são poucos tirar. que sorriem durante a pregação. A gente tem algumas pessoas aqui, por exemplo, Valdemar, a Daiane, ela sorri bastante. Então, assim, Já fica um toque pros outros, né, gente? Por favor, dá um Dá um sorrisinho. sorrisinho aí. Assim que você começa pra ajudar a gente aí. Vocês podiam andar com um crachazinho, né? Sorria, você está sendo filmado. Né? Eu trabalho em outras igrejas também, né? Fotografando, tirando, Sim. filmando. E, cara, eu já ouvi história dos caras lá que trabalham que eles combinam com a pessoa, né?
Não é Ô, irmão, espontâneo. vamos lá. Porque ele não quer passar por isso, né? Pela prova, de ficar lá esperando o momento certo, ele vai lá e, ô, irmão, vamos fazer um bem bolado aqui. Eu vou ficar aqui do lado, o momento certo ali. Porque às vezes a gente tá lá esperando o momento certo, o pessoal abre o olho e fica olhando pra você. Já era. Aí Mudou tudo já. A mudou. pessoa fica nervosa, dura. Por isso até que a gente veste preto, né? Pra não É. chamar muita atenção. Ah, legal. Então, legal. todo domingo o pessoal pensa que eu tenho a mesma roupa, né? Às vezes é a mesma, né? Você precisa de alguma ajuda? gente- Senão... E aí, você tá passando por algum problema financeiro? Né? Mas é, justamente pra isso, pra não chamar muita atenção, pra que a gente não quer ser notado. É pra gente pegar realmente a espontaneidade, né, de todo mundo. Por exemplo, no musical, né, que ficou musical de Páscoa, ou teve aquele das lamparinas, né? Sim, Das sim, a meninas. apresentação. Isso. A igreja inteira ficou escura. Meu, a gente sumia. E isso É ótimo. é ótimo, porque não distrai as pessoas. E é Aí isso. só brotava alguém com a câmera do lado, assim. Cara, é até um princípio do porquê você fecha o olho, tá ligado? Tipo, não é bíblico. Não tá falando. Gente, quando você for orar, feche seus olhos. Aí a gente fala isso. Por que a gente fecha? Mano, é foco, tá ligado? Uhum. No escuro, quando você fecha o olho, você tem foco, você esquece, tem pessoa do seu lado, você tá de olho fechado, tá ligado? E aí, mano, a gente isso não mesmo. para pra pensar nisso. Apesar que na palavra diz, né? Fecha o teu quarto, né? E lá no. É ali que você vai ouvir a voz de Deus, né? Fecha o teu quarto, tá ligado? Pô, mano, tem uma coisa que o Brunão ensina, eu aprendi dele, mas eu vou falar como se fosse eu. É, o, o primeiro homem na Bíblia que é chamado de artista é Bezalel. Bezalel, ele era um levita e tinham 3 subtribos na tribo de Levi. Tem os coatitas, os meraritas e os... Você sabe dessa? Deixa o outro nome, eu não sei não. Mas eu sei desse Específico lance assim. mais... No contexto judaico, os coatistas, eles eram aqueles encarregados. Na Bíblia está falando que eles eram únicos que carregavam as coisas pelos ombros. Os meraritas e os outros, eles carregavam as coisas em carroças, tudo, porque eles transportavam o tabernáculo. Isso. Eles transportavam o tabernáculo. E quando Deus instruiu os coatitas, eles falaram: não, vocês só vão carregar sobre os ombros as coisas dentro do santuário. E aí, eles eram, aí agora do contexto judaico, eles eram os encarregados de ficarem olhando a nuvem. Então, eles olhavam a nuvem que estava por cima do tabernáculo e quando ela se movia, Aí eles pegavam as levantavam, coisas. o pessoal olhava para os coatitas e eles se transportavam. E aí todo E- o acampamento se movia através... E aí eles eram os caras que estavam debaixo da nuvem. E aí chega Bezalel, levita, coatita, que aí, tipo, lei da primeira menção, né? O primeiro artista da Bíblia, ele era um cara que ficava olhando para a nuvem e replicava o que ele via no céu, na terra, tá ligado? Então, tipo, vocês na mídia, mano, é o que você tava falando do funil, a primeira coisa passa sobre vocês, saca? Tipo, vocês estão olhando uma realidade, vocês estão sentindo algo no coração, vocês tiram isso, trazem pra realidade. E é isso, cara. Vocês estão, tipo, vocês estão olhando uma sombra, vocês estão vendo um momento que mais ninguém tá vendo. Tipo, cara, se eu tirar essa foto aqui, tô pensando num take. Uma pessoa, sei lá, sexta-feira, na outra semana, ela vai olhar aquela foto, aquilo vai tocar ela, tá ligado? Só porque ela viu alguém que tava olhando pra nuvem, saca? Tipo, Cara, é interessante isso porque é, Bezalel, ele era um artista, sim, ele tinha o conhecimento técnico, né? Ele era competente, porém ele era temente a Deus, ele foi escolhido por Deus para aquela uhum. função, né? Então, o pessoal de mídia, de comunicação, eles têm que ter esse equilíbrio do conhecimento técnico e a sensibilidade de uma vida com Deus também, porque a gente fala sobre convencimento, né? Quando a gente coloca alguma coisa na mídia social, ou seja no YouTube, a gente quer convencer as pessoas, só que não pode esquecer que o convencimento vem através do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Sim, A sim. gente é apenas uma ferramenta. E essa ferramenta, se tiver obstruída, não serve de nada, né? Então a gente vê a vida de Daniel. Daniel diante do rei, o rei falou assim: ele e os outros 3, né? Que eu não lembro o nome agora, vou errar, senão eu vou falar o nome deles. Ananias, Misael e É, Azarias. e os outros 3, eles são 10 vezes mais sábios que os outros magos e sábios aqui do reino. Só que o que livrou ele da cova dos leões foi a intimidade que ele tinha com Deus, né? Sim. E o temor que ele tinha a Deus. Orando 3 vezes ao dia em direção à banda de Israel, de Jerusalém.
Então, e aí você fala sobre ser artista, né? Um cara fez uma pesquisa uma vez no prezinho. Ele chegou, perguntou para as crianças do prezinho: e aí, quem se acha um artista aqui? 100% da sala, né? Aí ele foi fazendo de sala em sala, aumentando, né, o primeiro ano e tal. E aí começou a 50% da sala. Ele chegou lá no colegial e perguntou: e aí, quem se acha um artista aqui? Zero levantou a mão. Então alguma coisa acontece aí no meio do caminho, né? Quando a gente não Vai se se acha, perdendo isso. né, mais artista. Mas todo mundo, a gente falando sobre criatividade, né? Eu acho que a criatividade não é um dom, né? Criatividade você desenvolve, é igual você falar que não tem músculo, né? Você tem músculo aí, você só Uhum. alguns Uhum. têm Não trabalha isso. desenvolvido, outros não, né? Então, para se desenvolver a criatividade, eu acho que até falando sobre nossa caminhada, né? A gente começou às vezes sem câmera, né? Às vezes tira com celular, mas eu acho que é isso. A chave da criatividade é o perrengue, né? É o que você tem ali, né? Que tem na mão. Que você tem na mão e você desenvolve, né? Quando a gente começou aqui, a primeira câmera que eu consegui foi Deus que me deu, cara. Um dia eu tava num congresso lá no Rio de Janeiro, e aí tinha um sorteio de uma máquina lá de ozonioterapia, era um congresso de ozônio. E aí todo mundo, até os funcionários, podiam participar ali do sorteio para ganhar aquela máquina. Quando eu olhei assim, meu nome já tava lá, aí Deus falou assim comigo: Isso aí é seu. Cara, claramente na minha cabeça eu No falei: Isso aí, sorteio. Isso daí. isso aí é seu. Aí eu falei: Será que minha mente que tá me enganando, né? Envolver Deus no Falando, sorteio. isso é seu. E na época eu tava falando, eu queria tanto uma câmera, né, pra poder desenvolver alguma coisa. E aí, no meio de 500 pessoas ali, Sidney Viana Siqueira. Aí o pessoal levanta a mão e eu lá atrás da câmera, assim. Aí ganhei aquela máquina ali, vendi, cheguei a R$ 5.000 na época. Uau. Era dinheiro, né? Na época, acho que é 2011. Sensação térmica de. Isso aí. Nossa. E aí eu peguei o dinheiro, dei uma parte para minha mãe e a outra parte eu comprei uma câmera que foi a que eu comecei a trabalhar aqui na igreja, né? Tirando foto, Ah, fazendo legal. vídeo, né? Aí voltando sobre criatividade, né? Aí com essa câmerazinha comecei a trabalhar aqui e cara, quem é de vídeo, quem é de foto sabe que com uma câmerazinha e ainda mais com uma íris baixa ali, Sim. você não faz muita coisa, né? É. Se não tem luz, né? A gente começou a trabalhar ali, eu, Marcelo, filmando algumas coisas. Eu até vou voltar na questão lá da sua mãe, da tua avó, né? Que a gente começou a editar junto ali. Mas assim, as coisas saíam muito legais aqui. Eu não sei se vocês lembram dos vídeos dos Adolas, né? Que a gente Sim, sim, sim. Não produzia aqui. acontece CP era, mano, imensamente louco, mano. Mano, Acontece. sabe, saía assim uma qualidade incrível de pouca coisa que a gente tinha ali, né? E por que isso? É a capacidade pessoal? Sim, Deus dá a capacidade. Mas se você não tiver sensível ao Espírito Santo, né? Então tudo que eu faço, cara, eu não vou fazer uma oração assim, ó Deus, agora, né, desça sobre este lugar. Não, eu oro comigo, eu falo, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu saber o que eu tenho que fazer aqui, né? Que mensagem transmitir. Então você tem que estar sensível mesmo para poder fazer o que Deus quer, né? Fazer o que Sim, Deus quer sim. ali. E com a criatividade é a mesma coisa. A gente vê uma passagem na Bíblia, acho que em Marcos 2, onde Jesus está pregando numa casa lotada, até o pastor pregou recentemente sobre isso, né? A casa está lotada de gente ouvindo Jesus pregar, e aí chega quatro amigos, se eu não me engano, 4 amigos. quatro amigos com um paralítico, e eles querem ajudar ali o amigo deles, que é paralítico, a chegar até Jesus. E eles inventam aí uma solução criativa para poder Uhum. ajudar o amigo deles. E Uhum. aí ver o que a gente vê na vida da Karina é isso, uma disposição de ajudar, né? Sempre quando a gente pede para ela, ô Karina, tem como dar uma força aí, ela tá sempre disposta ali para ajudar, né? Então, a primeira, além do perrengue, né? Tem uma outra qualidade que a gente vê para pessoas criativas é a vontade de servir, né? Se você não tiver vontade de servir, você não tem como Disposição, desenvolver a né? disposição, né? Então, aqueles quatro amigos ali tinham disposição para poder Viram a viram a necessidade do necessidade amigo de um e se amigo, moveram na se necessidade moveram dele. na necessidade dele e desenvolveram
uma coisa nova ali, né? Para que ele pudesse chegar até Jesus e acontecesse aquela cura, né? E eles desceram ele no telhado ali, e Jesus diz que ele viu a fé deles, né? Uma vez eu vi a fé de vocês. Levanta e anda, né? Tá curado. Então Jesus viu a fé dos amigos, né? Então a gente que está servindo no Ministério de Comunicação, as pessoas precisam ver isso em nós, a vontade de servir, a vontade de resolver um problema, né? Porque quem é criativo, você precisa resolver problemas para poder desenvolver essa criatividade, né? Então, a gente vê até. Nossa, acho que eu tô falando muito, né? Muito louco, velho. Muito Continue. bom. A gente vê até recentemente. Quando vocês acharem necessário, eu paro, tá? É muito Pode bom. continuar. A gente vê recentemente um vídeo que a gente fez para a igreja aqui, dos homens, Sensacional. né, A chamada, uma né, pro chamada encontro para de o homens. encontro de homens ali para saúde masculina. O pastor Paulinho me chamou, falou assim, cara, eu preciso de um vídeo pra gente divulgar esse evento, né? Aí ele me explicou o que que era e falou, cara, você tá na liberdade aí de desenvolver alguma coisa. Falei, beleza. Aí eu comecei a escrever, né? Aquela oração básica, Deus me dá sabedoria, acabou, eu começando a escrever ali. E aí veio na cabeça algumas referências, e eu pensando assim, como eu já trabalhava na área de medicina, né? Eu sabia que era complicado para homem falar sobre isso. Vi numa palestra sobre saúde e Sim, ainda tem um você tabu gigantesco nossa, é um nesse, tabu. nessa questão. Cara, eu falei, nossa, é muito difícil isso porque a tendência é ninguém vir, né? É só uns gatos pingados. Homem não gosta de ouvir tratar da saúde, não gosta de se reunir e ainda pagar, porque tinha uma inscrição ali de 20 Sim, reais. sim. Por mais que seja churrasco, um negócio de churrasco ali, mas cara, mesmo assim, para tirar num sábado de manhã, ouvir sobre um tema que ele não gosta, tem que ser uma coisa bacana, né? E aí eu comecei a escrever. E eu tava muito preocupado de não ser uma coisa assim, sabe? Piegas, no sentido de. Tipo um vídeo do Toguro, sabe? Em pleno 2023. Você aí, né? Você com essa barriga gigante. Você sabe? Mandei pro Paulinho e ele falou: Cara, tá legal demais, mano. Eu só tenho um adendo aqui. Vamos colocar o nome, porque eu escolhi Matias, o nome do anjo, né? Do anjo. Aí, cara, o nome do palestrante é Lucas. A gente pode mudar, né? O nome? Eu Legal. falei, beleza, nossa, top demais. Vamos colocar o nome Lucas, né? Fechou. E aí, como eu vi que ficou um negócio legal, eu até pedi para ser uma câmera diferente, né? Então a igreja entrou com uma parte, né, com investimento, o Marcelo Legal. entrou com outra, e eles ajudaram nesse sentido. Então ali foi o trabalho da igreja, foi o trabalho do Marcelo, o Paulinho, né? Então a gente foi num dia de semana à noite, ficou até madrugada gravando. O John, né? O John participou do vídeo ali. Inclusive aquela parte que ele fala sobre o Alfredo, né? Sim, Não, o Eliseu, Alfredo, ele que Ele colocou tirou ali, ali. ele improvisou e colocou, Muito bom, né? velho. E agradecer o Paulinho, né? Porque a gente fez na casa dele, ficou até madrugada gravando ali no dia de semana. Foi. Mas assim, qual que é o resultado? E a gente viu no Instagram, por exemplo, o número de visualizações não foi tão grande. Mas o resultado foi muito efetivo, porque no dia, Tava cheio, hein? cara, Casa tava cheia. até o palestrante ele falou assim: Meu, eu não tô acostumado com isso aqui. Isso aqui é a maior plateia que eu já falei sobre esse assunto, porque até nos encontros oficiais tinha 5 pessoas para ouvir sobre isso. E ele é um cara top, né? Ele é um cara, assim, estudadíssimo, né? E deram mais de 200 homens aqui, né? Sim. Então foi tudo um conjunto, porque quando passou o vídeo nos cultos, e aí a gente vê o trabalho assim de até de captar o pessoal, eu achei interessante que passou o vídeo, o pessoal gostou, legal, só que acabou o culto, tinha irmãos com uma prancheta na mão, indo até os homens para pegar o nome e falar assim: e aí, você quer participar? Não deixou lá uma mesinha lá atrás, esperando que os homens chegassem não. Teve, então essa parte que o Paulinho fez foi muito legal, né? Então é tudo um conjunto de pessoas trabalhando para que uma coisa dê certo, assim, e foi um case de sucesso aí, né? A gente for Sim, pensar. foi muito bom.
Foi bacana. Os feedbacks Cara, chegaram. vocês elevaram o nível muito, mano. Que agora, É, aí fica difícil, né? fica difícil de Fazer mais baixo coisa. complica. É que nem o da jornada, né? O vídeo também. Da jornada, assim, muito bom. E esse vídeo o Paulinho tinha feito lá na Irlanda. Foi uma cópia do. Assim, esse aí foi ele que escreveu. Eu só fiz como é que se diz? Eu só espelhei esse vídeo, né? Eu reproduzi do mesmo jeito que ele fez, até se vocês quiserem ver depois, é a mesma coisa. O vídeo que ele escreveu e filmou lá, ele fez com os filhos dele, né? Foi bacana. Legal. Ele esqueceu a Ellen, no caso, né? Em casa. Até um. Não um testemunho, mas que eu gostaria de contar Experiência. essa parte de vídeo, porque eu também já sei editar um pouco de vídeo, não nível dele, mas sim, se precisar cortar, eu consigo. E eu acho que vocês lembram do vídeo do acampamento dos Adolas de... Sim, de 2019. É. A gente foi gravar no Chico Mendes. Isso. Isso mesmo. Então, é o que o Sidney falou. É um ministério que a gente tá para servir a Deus e a gente dá o nosso melhor. É um temor, porque como qualquer outro ministério, a gente não quer fazer de qualquer jeito, sabe? É a gente orar e, Senhor, guia os nossos olhos, a filmagem. E aí, tinha que fazer esse vídeo, né, pro acampo. A gente foi gravar lá, montou lá o roteiro e também editamos, colocamos partes do culto, né, de outros cultos, com a música. Pra achar a música, eu não sei pra você, gente, pra achar uma trilha sonora pra É vídeo. uma das piores partes, é onde eu demando mais tempo do que realmente a edição em si. Com certeza, porque assim, o áudio, a trilha sonora é a alma do vídeo, né? Ela que conduz a emoção da pessoa. Exatamente. Se você colocar uma trilha sonora triste, a pessoa vai ficar down. Sim. Se for uma trilha sonora feliz, a pessoa dá um up, assim. Então, Estudando música, a gente vê isso daí mesmo, né? Tipo, a música realmente dita o que a imagem tá passando. O ritmo, sentimento. cara, os melhores editores que eu conheço e pessoas que trabalham com corte, com vídeo, são músicos. Saíram do Ministério do Louvor, né, e estão trabalhando hoje com o Ministério de Comunicação. A maioria, até eu mandar um abraço pessoal se eles estiverem assistindo, né, da IPDA, que eu trabalho na Deus e Amor também. Então, cara, tem músicos lá trabalhando, músicos sensacionais, assim, muito bons, né, e trabalham nessa parte aí. Que o ritmo dita muito, né, na parte da edição de vídeo. Sim, mas sim. E continua. também o que que é a trilha sonora de um filme, né? O que que é um filme sem uma trilha sonora, né? Então, Mano, esses você dias pensando nisso. tem uma cena de Harry Potter que, mano, é uma perseguição. Eu acho que é o Harry Potter que tá sendo perseguido e não tem música, tá ligado? É tipo só o som Não do tem fato. sentido nenhum o Eu vídeo, fiquei, né? mano, que cena estranha. Tipo, eu fiquei com um sentimento em mim. Cadê o. Zero tensão. Cara, tem uma zero cena do nada. Star Wars, assim, também. No final ali, do antigo, Uhum. de Uma Nova Esperança. No final ali, eles estão recebendo o prêmio. E, cara, a música. música Acho que é estourada. John Williams, se eu não me engano. Alguma coisa assim, o cara que fez a trilha sonora. Um cara top. Aí eles tiraram. Meu, não faz sentido nenhum. Ah, Todo sim, mundo cara sim. besta, assim, ó. Fizeram Aí, edição, pô, né? não faz. É legal, isso né? mesmo. Cara, muito bom. E você tá falando sobre criatividade, cara. E às vezes a pessoa pode estar falando, não, mas não adianta, eu não sou criativo. Mas não parte do princípio sobre o que você é. Se a gente é cristão, a gente tem um pai criativo, a gente tem o Espírito Santo que é criativo dentro da gente. E a gente flui de criatividade porque ele flui de criatividade, saca? Sim. Então, tipo, quando você tá debaixo da nuvem, que eu acho que, tipo, é uma expressão que até a gente ouve. Ah, tô debaixo da nuvem. Você tá debaixo de uma realidade do céu. Então, tipo, você tá debaixo de uma realidade criativa. Você vai ser criativo na mídia, você vai ser criativo na tua casa. É o que a gente tenta ser todo dia nos adolas, né, Sim. mano? Mano, se você não é, se você não é criativo com adolescente, é muito difícil, cara. É muito difícil. É Porque não é uma complicado. linguagem que... a gente vai fazer um culto de domingo pra eles. A linguagem não pega, entendeu? A gente tem que ficar 1 hora antes jogando bola, 1 hora depois jogando bola, jogando ping-pong. Que é a linguagem deles, e a gente curte, Sim. E né? a linguagem vai nessa- a gente mudando. aproveita. E nessa área, eles competem com muita coisa, né, cara? Tem muitas ofertas para adolescente, né? E se a gente não se adequa a essa linguagem, é uma linguagem diferente para vários nichos dentro da igreja, né? Então, a nossa igreja, por exemplo, se uma igreja focar só em jovens, ela morre, né? Exatamente. Porque essa linguagem, se ela focar só em idoso, Os também, jovens vão embora. cara.
Então a nossa igreja, ela foca em família. Isso é o nosso legal, né? Assim, e dentro das nossas redes sociais existe uma linguagem que eu vejo que o pessoal faz, né, para É. cada nicho Para dentro da nossa cada igreja. nicho tem a sua linguagem É o específica. público É o específico. público específico, né? E você falando sobre criatividade, cara, a gente tem falando sobre os poucos recursos, a gente tem que fazer com o que a gente tem, né, cara? E a gente vê Jesus. Jesus ele fazia com com o que a pessoa tinha ali, né? Hum. No primeiro milagre dele. Às vezes a É, pessoa pode estar Entende? esperando, não, quando tiver uma câmera Quando eu boa, tiver, eita. exatamente. Não, Olha quando Jesus eu falando tiver, aí. a gente vê algumas igrejas ali com telão top de LED, com luz. Isso é criatividade, né? Isso não é criatividade, isso aí é prosperidade, é grana, né? É uma igreja que é abastada, não é criatividade. Criatividade é você fazer, assim, uma coisa nova com o que todo mundo tem, né? Então, Uhum. é, ali a gente vê Eliseu com a viúva ali. Mano, pensei. Nossa, eu ia falar mesmo. Sabe? Cara, meu, O que você tem? 5 pães e 2 peixes, Uhum. né? Jesus com o primeiro milagre, né? O que Então, você tem? Eu tenho água. é isso aí. E é uma coisa, a gente vê também nessa palavra que eu falei de Marcos, no final do texto fala assim, as pessoas disseram que nunca vimos coisa assim. Então é você pegar uma coisa nova, fazer uma coisa nova do que você já tem e as pessoas no final falarem assim, cara, nunca vi isso antes aqui acontecer na ICP, né? E é o que Sim. a gente tem feito, é o que vocês têm feito, porque isso aqui é uma coisa nova também. Vocês têm feito história aqui dentro da ICP, né? E mais pra frente as novas gerações vão ver o que a gente Pra ver o desenvolveu trabalho. aqui e vão continuar esse trabalho. E, meu irmão, se desafia, tipo, é, a inserir isso que eles estão falando na tua realidade. Você pode estar pensando, mas eles são da mídia. Tenta gerar essa essência, esse ensinamento para o teu pastoreado, para tua liderança, sobre o que você tem hoje. São 5 adolescentes? São 10 jovens? Cara, faz história com 10 jovens, faz história com 5 adolescentes, seja excelente com 5 adolescentes, sabe? Anda uma milha a mais com 5 adolescentes. O ministério que eu tenho hoje é dar aula para 10 pessoas. Cara, seja o melhor professor com 10 pessoas, saca? Então, Sim. pega esse ensinamento e Sim. gera na tua família. Ah, eu sou uma mãe de casa. Cara, seja uma mãe de casa excelente, saca? Você vai dar um exemplo pro teu filho vai crescer com esse exemplo de uma mãe, de uma mulher de Deus. Então, Isso. é isso. O que E você seja tem ousado, hoje? né? Seja ousado. Assim, saiba também, esse negócio de ousadia, assim, coloca a tua ideia pra frente, né? No começo você vai ouvir crítica, vai ouvir uns nãos do pastor. Qual que é o problema? Saiba ouvir não, né? Saiba ouvir não. Isso, eu já ouvi muitos nãos do seu vô, da liderança aqui, o pessoal da mídia também. E isso só serviu pra gente crescer, né? Depende E do que você faz com depende do esse que ou você não, né? faz. Depende. Se eu Você vou pegar esse não, ver onde eu errei pra tentar acertar mais pra frente. Isso. Saiba honrar, né, os mais velhos, né? O Sim. pastor Daniel pregou recentemente sobre isso, né? O Que, decorrer que da houve, história. houve um conselho ali, né? Eu também não lembro os pormenores, houve um conselho dos mais jovens, dos conselheiros mais Esse é o caso de jovens Roboão, isso mesmo, isso mesmo. e o conselho dos mais velhos. E ele seguiu o conselho dos mais jovens ali, E aí né? a nação A rachou, nação né? rachou, cara. E o conselho, se eu não me engano, era aumento de impostos. Eu acho que era Era isso isso, mesmo, aumento de era isso impostos. mesmo. Ele falou assim, cara, eu não sei se eu aumento ou não. E aí aumentou os impostos, a nação rachou e, cara, e foi até o exílio, né? Isso aí. Então, as decisões que a gente toma hoje, elas vão impactar, né, no nosso futuro e no futuro da nossa geração, né? A gente tá falando sobre criatividade e às vezes tem muita pessoa frustrada por ter sido criativa e receber um não, Isso. Sim. foi podado. Só que aí, cara, uma grande coisa assim que eu entendi sobre a história de José, tava conversando com um pastor lá A do história de Amos José Farm. é incrível. Ah, Cara, ele falou assim: tu sabe por que José saiu da casa dele? Aí eu falei, sim, porque a família, ele tinha uma visão e a família dele sufocava a visão dele. Ele tinha uma visão que um dia ele ia reinar e ninguém da família dele acreditava. Então o que que Deus fez? Tirou ele do contexto dele para ele conseguir viver a visão. Aí ele falou, não.
Mano, José era orgulhoso. Você falar que o seu pai vai se dobrar diante de você, o seu irmão Diante mais da família velho inteira. vai se dobrar diante de você, mano, existia só uma coisa naquela época, que existia código de honra. Tu quebrou isso. Então Deus tira ele do meio da família dele porque ele é orgulhoso. Trata esse orgulho e ainda a gente vê esse orgulho até a prisão. Na prisão, José, ele fala da visão, ele fala do sonho dos dois caras. Interpreta os sonhos. E aí ele fala, quando você for diante do rei, Lembra-te de mim. lembra-te de ele quer um pagamento pela profecia que ele entregou. E aí depois que ele sai, aí o rei fala pra ele, você que interpreta visões, aí ele tá curado, tá todo curado. Não, eu não, é Deus. Então, tipo, Deus tira ele por causa do orgulho. Ou seja, Do processo, era né? Houve um ele processo. tinha uma visão. Você pode ser um cara criativo, você tem uma visão, você tem um lugar que você quer ir, você tem um projeto. Só que quando você expõe isso, tu pode estar expondo com orgulho, pode ser uma coisa, e aí tu leva um não, Isso. ou tu leva um não e fica orgulhoso. E aí tu sufoca a tua criatividade. Existe um lapidar de Deus em todo esse processo. Uhum. E você vai ter que aguentar esse lapidar. E a gente vê na vida de José também, cara, assim, o conceito de prosperidade. Houve uma prosperidade na vida dele só quando ele se tornou governador. Mas em todas as etapas da vida dele, ele avançou. Ele avançou, porque ele se tornou ali o cara que comandava tudo dentro da casa de Potifar. Mas aí houve uma queda ali dele. Injusta, mas ele foi pra cadeia. Na cadeia ele prosperou também. Ele avançou. Ali ele se tornou o líder da cadeia, né? Até que ele pediu o favor do servo lá, né? Dos dois servos. Uhum. Um morreu, o outro, né? Se tornou copeiro. Mas assim, todas as etapas ele avançou, né? Então, você que tem essa criatividade aflorada e está buscando um momento assim de se destacar nesse sentido, né? Deus ele vai dar um momento, né? Um momento certo. O negócio é que você tem que estar sempre avançando. Por mais que você esteja ali embaixo na cadeia ou servindo como escravo, né? Ele só prosperou, vamos dizer, financeiramente, que não é o caso aqui, que a gente está falando de um destaque do trabalho em si, Sim, sim. só quando ele foi o governador do Egito, né? Então, mas ali, como você falou, ele estava curado já, né? Deus trabalhou, ali ele trabalhou o orgulho dele, né? E até quando ele chega na frente dos irmãos e fala assim, tudo isso, né, aconteceu por um motivo, né? Deus trabalhou nesse sentido para que tudo isso acontecesse, então não tem mais mágoa. Sim. E né? isso até porque quando ele viu os irmãos dele pela primeira vez, ainda houve um trabalhar de Deus. Houve, ele chorou Você- bastante, né? Você vê o nome do primeiro filho. José teve dois filhos, Manassés e Efraim. O nome do primeiro filho, o significado, não lembro literal, mas significa que eu me esqueci da dor que meus irmãos me causaram. Sim. E aí chega os irmãos dele pedindo comida, visão totalmente diferente do que aconteceu com ele. Aí ele chega, não aguenta o momento, sai correndo e toda a casa, de verdade, Chora tem um amargamente. versículo, chora amargamente, toda a casa ouve os choros, Choro. o choro. Então você vê que essas feridas esquecidas nunca vão significar que as feridas estão curadas. Sim. E quando José passa novamente por esse processo, tem toda aquela questão, testa os irmãos dele, vê que há uma mudança, então ele realmente vê mais pra frente, Jacó já partiu, e os irmãos temem novamente esse castigo. E José falou, não, tudo aquilo já tá no passado, porque você vê o trabalhar de Deus evoluindo, né? Cara, exemplo de criatividade de José, né, mano? José, Mano, vocês cara. devem pirar nesse cara, mano. Não, maravilhosa a história dele. Que loucura. Maravilhosa, né? E Deus usou José para um tempo específico. E eu vejo também, entrando em outro assunto, o tempo da pandemia, né? Cara, Nossa. O que antes. seria eu dessa tinha- igreja? Não fala. Mas eu vejo assim que antes o pessoal da mídia e de comunicação era visto com uns olhos, assim. Eu não sei se você sente isso Sim. também. Uhum. E depois da pandemia já mudou um pouquinho essa visão. Porque a- eu creio que era tipo uma visão assim, deixa eles aí, deixa fazer, né? É uma coisa a mais ali que talvez a gente não precise disso, né? Porque a igreja em si perca a sua essência ali, né? Eu acho que é o contrário. As mídias sociais elas reforçam a essência de uma igreja. Sim. Ela não Se não muda, definem quase, cara. se não definem. A gente está mostrando, ó, essa aqui é a nossa marca. Isso que a gente acredita. Ó, chega aí, chega junto com a gente porque a gente acredita em família,
a minha vida foi mudada através dessa igreja, a sua vida também pode ser mudada, né? Então, eu acho que antes da pandemia isso não era visto dessa forma. Pela maioria da igreja assim no Brasil, se a gente for ver, porque antes era mais ou menos 30% das igrejas que tinham um culto online, né, que mexiam com mídias sociais. Depois disso mudou totalmente, porque se tornou uma necessidade. Na época da pandemia, cara, a Karina também estava aqui, né? Se eu não me Eu engano. não vi muitas vezes Não, na né, parte da veio transmissão. Só depois quando abriu, assim. quando abriu, né? Então, quem tava aqui era o Andrezinho, o Marcelo, né? A gente fazia parte aqui da transmissão e eram mais de 600 visualizações assim simultâneas, né? Mano, Para dentro da nossa realidade de comunidade é um número muito alto e muito. batia 2.000, 3.000 depois, né? Pós-transmissão. Então, a gente está falando de 600 simultâneas, 600 casas, então não são 600 pessoas, são 600 famílias ali. Então, se multiplicar por 3, olha o número de pessoas alcançadas no tempo da pandemia, né? Então, a gente volta na história de José. Se não houvessem pessoas que trabalhassem antes com isso, porque a nossa igreja assim investiu antes, né? O Marcelo Sim, também sim. Já tinha já os tinha já, cultos, já tinha os já tinha cultos. A as nossa igreja nesse programações. sentido já estava avançada nesse sentido, mesmo timidamente, mas tinha ali alguma coisa. Se não houvesse isso, como que quando aconteceu tudo a gente ia correr atrás disso? Que Até aconteceu com muita igreja. muita igreja, muita igreja. E deixaram assim os membros à deriva, né? Sem ter um alimento ali Sim. daquela igreja. Talvez esse membro foi para outra, porque já tinha ali pronto, né? Então na nossa a gente conseguiu, a gente, né? O pastor Daniel, com todo mundo, conseguiu alimentar o povo nesse sentido, né? E você que passou por isso também na pandemia, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te preparou, né? Que Deus te Ali você preparou. atrás da câmera, talvez alguém chegou pra você e falou assim, cara, eu tô preocupado contigo. Eu acho que você, né? E Deus te preparou para esse tempo. Eu acho que esse é um tempo onde as coisas estão mudando cada vez mais. Sim, A sim. importância disso está sendo notada cada vez mais. Existe uma coisa de investimento, sim, financeiro por trás disso, que impede muitas vezes de algumas igrejas não avançar nesse sentido, mas começa timidamente com o que você tem ali. Tem um celular, dá para fazer transmissão pelo celular, né? E voltando, cara, e esse foi um tempo muito bom, assim, de avanço, apesar, né, de muitas famílias sofrerem por conta disso, perdendo entes queridos e a tensão de não saber do futuro. Nesse ponto específico de transmissão de mídias sociais, foi um crescimento muito grande para as Muito igrejas, para notar a importância que tem, né, de você, porque, cara, hoje se a gente vê o ID de Deus, ide por todas as nações e pregar o evangelho. Qual é a única ferramenta que permite efetivamente você fazer isso? De uma forma rápida, É uma câmera. né? É uma É uma câmera ali câmera, na é uma pessoa. foto. A gente pode tirar uma foto aqui, quem sabe alguém lá na China, de alguma forma, vai ver essa foto, né? E se inspirar através do texto, da cópia que você faz, né? Até Então, irmãos, né, irmãos, que da né? igreja que moram em outro país Sim, conseguem sim, consegue acompanhar. acompanhar. Sim, Cara, mas isso aí. muito bom. E só um adendo, né? A gente não tá incentivando a pessoa a não congregar. A gente Exatamente. tá Por falando favor. da importância, a gente, foi o que você falou, é um funil. A primeira mensagem que a pessoa recebe vai ser muito difícil ela receber dentro de uma igreja. Ela vai receber online, numa foto. É, cara, tem um testemunho do Nick Moretti. Cara, ele é embaçado pra mídia, né? Aí ele tá É falando muito assim, bom. ele tava um dia no culto de jovens, aí chegou uma menina, aí ela chegou a apelo, veio e se dobrou na frente, aí chegou no final, né, pra pegar contato, tudo, pra começar um discipulado, ele chegou, falou, como que tu soube? Ela falou, vi uns stories. Ah, mas quem que postou? Não, não, eu só vi uns stories com data, horário, e local. E eu vim. E aceitou Jesus, cara, com um stories que uma pessoa, qualquer pessoa postou no Instagram do culto, com horário e lugar. Mano, a pessoa aceitou Jesus, cara. Não, e teve. Já valeu a pena tudo, Você mano. buscou o Nick Moretti, mas já aconteceu aqui na nossa igreja. Já. Já De tem pessoas chegar histórias. assim. Tem história mesmo que eu cheguei assim durante a semana, chegou um jovem e falou: Ah, não. Eu vi pelo Instagram, vi e tal. Até o Jefferson também fala de um menino de outro IECP que começou a acompanhar o louvor daqui também por causa disso.
E é um crescimento, tem muitas ferramentas por trás disso, né? Sim. Então, E você falando sobre o funil, né? Eu olhei para aquela pizzaria uma vez e fiquei pensando nisso. Porque aquela pizzaria mudou de direção, Mudou de né? dono. A gente tem uma pizzaria aqui na esquina da igreja. E aí eu olhei assim e falei, cara, tá lotado agora. E o que mudou? Assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Então, quando eu vou num restaurante, eu escolho um restaurante, eu penso, tem que pensar cara, eu neles, tenho que né? pensar nos meus filhos, porque se eu vou num restaurante que não tem um espaço kids, cara, quem tem filho sabe. Só quem tem filho Ficar sabe correndo no disso. meio das mesas, derrubando os Meu talheres. Deus. Aí eu falo, mano, eu gosto muito de Outback. Eu falo, cara, o Outback, se tivesse um espaço kids, ele ia quebrar, Ele ia... né, a É. concorrência. E não tem. Pelo menos eu não conheço. Foi o que aconteceu com a pizzaria ali, cara. Eles colocaram na esquina ali, vocês viram? Um espaço Passo Kids. kids E fez questão de deixar e grande pra mostrar. botou ali na cara de todo mundo. Falou, meu, aqui, se você vier aqui, seus filhos vão ser atendidos. Então, tem uma comunicação na cara de todo mundo ali que fala: vem pra cá, ó. Você pode comer de boa, seus filhos podem correr aqui à vontade. Trazendo isso para a igreja. Quando a gente comunica isso nas nossas mídias sociais, que olha, você pode vir para a igreja que teu filho não vai ser um incômodo pra gente. A pessoa olha aqui, os cara, tem espaço kids, vê a criança lá sendo ministrada, né? Sim. Tem espaço, pode trazer seu filho, você não vai ser um incômodo, não vai ser um estorvo. Tem Cara, ministério para tem um toda a ministério para família. toda a família, sabe? Então, a gente é o responsável. A gente, quando eu falo nesse sentido, o pessoal da mídia é responsável por isso, né? Você comunicar qual é a estrutura da igreja também, né? E isso tem que ser martelado diariamente, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E é a mesma coisa com a nossa igreja. Então, se a gente comunica isso de forma efetiva, e não é palpável, às vezes a gente vê, porque isso precisa ser um negócio que a gente tem que correr atrás de histórias assim, do resultado disso, né? Às vezes tem gente aqui que veio por conta de uma foto. Foi o gatilho para ela vir. Cara, eu sei que ali tem um lugar que eu suporto a minha família e eu vou. Só que ela veio, conheceu, e aí passa pelo relacionamento, que é conhecer os irmãos, conhecer o pastor, conhecer a palavra, e aí toma a decisão, e a gente toma uma decisão de estar aqui com a gente. Isso a gente fala a nível de um cristão, né? E quando não cristão, toma a decisão de aceitar Jesus, que esse é o objetivo maior, né? A gente vê que foi o que a gente gosta. A gente gosta de expandir visão. Então toda hora eu sento com a Karina e falo, mano, vamos ver o que a Elevation tá fazendo? Não pra gente copiar, porque Sim. a gente pode cair muito nisso, né, cara? A pessoa que é criativa, ela pode facilmente substituir a criatividade dela por uma cultura de cópia. Então, tipo, vamos ser criativos, beleza, vamos abrir aqui Elevation Worship, o que os caras estão fazendo. E isso é pra Aí muitos você- meios, pregações, músicas. Vamos ver o que Deus tá falando lá fora. Vamos ver a música que eles estão tocando lá fora. Cara, eu não acho errado. Eu acho que assim, tudo hoje é referência, né? Uhum. Sim, sim. Tudo é referência. Se você não tiver, por exemplo, muita gente fala assim, não, eu quero ser criativo, original, não vou ter referência de nada. Não vou ver nada. Não vou ver nada. Não vou ver nada. Ficar trancado no Não. quarto. Aí vai descer uma luz do céu, vai me inspirar. Cara, não existe isso. Sabe? Tenha Pronto, referências boas, né? Já consumiu alguma Consumir. coisa e isso vai brilhar ali na mente Sim, dela. sim. Certeza, certeza. Então, é o que eu tava falando. Você transforma algo igual a música, né? Você transforma todo. Quem é músico sabe. São as mesmas notas, os Uhum. mesmos acordes, só que sai uma música diferente, Verdade. né? Sai uma música diferente cada vez que a gente toca ali. E é sempre a mesma coisa. É a mesma coisa com as nossas referências. A gente tem que ter referência, tem que ver o worship, Uhum. né? Mas às vezes não encaixa com a nossa linguagem aqui da igreja. Então, Exato. ver o sabe, reter o que é bom, né? Sim, sim. Só que como a gente pode reter o que é bom se a gente não sabe o que é bom? E aí- Cara, a gente fala, quando a gente fala da rainha de Sarepta, a gente sempre pensa em Salomão, Salomão. Mas, mano, a rainha de Sarepta era uma rainha, mano. Ela já era rica, ela já tinha um reino. E ela fala, mano, eu tenho um reino. Já sou rica, já sou poderosa. Ainda vou expandir visão, indo em outro lugar, vendo o que outro rei tá Vendo o que fazendo. outro rei tá Cara, fazendo. ela não precisava, mano, mas ela foi expandir visão, saca? Tipo, Sim. é um princípio muito poderoso isso. Pra ministério, pra criatividade, tudo. Com certeza. E quando a gente senta, mano, eu tava falando isso com a Karine esses dias, eu falei, cara, a gente não pode fazer, tipo, a gente tava com a ideia de fazer uns vídeos pros Adolas. Eu falei, mano, a gente não pode copiar os caras. A ideia é boa, muito boa, os caras estão estourando
Segue o No hype, Reels. né? No Reels, os caras estão estourando, mas a gente não pode copiar eles. A gente tem que pegar uma essência e, mano, se você quer ter número, você copia. Se você quer ter dinheiro, você quer ser visto, você copia, mas tu quer influenciar, tu gera, né? Tu gera. Então é o desafio que, mano, a gente tem muito nos dólares, cara, porque é muito fácil Tô quebrando copiar. a cabeça. Ah, vamos ver uma gincana? Beleza, Reels. Aí, mano, muito difícil. O Fê e a Dai, a gente tem que tirar o chapéu pra eles, mano. São criativos, cara, eles adaptam Sim, sim. muito e os adolescentes piram, né, Ô, o cara? Fernando, eu não esqueci de falar do Fernando do vídeo lá, mandou pra caramba, né? Agora tá todo mundo com Anjo medo do dele. Não chega perto de mim. Nossa, mas foi muito bom. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, cara? Com certeza. Esse lance de. Obrigado. Esse lance de criatividade, e isso de modo geral. A gente tem sempre que voltar nessa tecla de que é uma forma de Deus falar através da igreja dele. Tipo, a galera de mídia, você levantou o assunto da pandemia, a gente só conseguiu ouvir o nosso pastor porque vocês estavam aqui, também se arriscando nessa época, podendo pegar Covid, mas estavam lá porque uma mensagem precisava ser passada. E vocês se esforçando, e, cara, isso em todos os aspectos, assim, né? E o ser criativo é você também se colocar. Você ir para a presença de Deus e buscar nele, buscar as suas referências e não deixar, tipo, que as coisas do mundo fiquem sufocando a sua criatividade, que os não Isso. sufoquem a sua criatividade. E, de verdade, se preocupar muito com a opinião alheia, né? Também é um lance que é muito perigoso. Uhum. Porque se eu tenho uma ideia e uma pessoa não gostou da minha ideia, morreu ali. Cara, não necessariamente. Vai pra cima. É, às vezes seja uma teimosia boa, sabe? seja um pouco cabeça dura. Insista, né? Insistir. Apresente novos projetos depois do Sim. não, A né? diferença de teimosia e persistência é que persistência é insistência junto com prudência. Sim. Se você é insistente sem prudência, você é teimoso. Você é teimoso. Então, sempre trazer isso para sua área. Por exemplo, eu não sou muito da área de mídia, já comecei falando no começo, eu sou horrível para tirar uma foto. Mas, por exemplo, para minha área de louvor, que eu gosto de tocar um instrumento, eu vou estar sempre tentando melhorar, vou estar buscando as referências, mas também vou buscar o que o Senhor quer falar na minha comunidade. E sempre querer aplicar isso para qualquer área da vida. Se eu não sou um bom músico, mas eu sou um bom pregador. Eu vou estudar o que a palavra está dizendo, eu vou ouvir, ter esses momentos de relacionamento para ir constantemente aprendendo, ter essas conversas, para eu conseguir falar com a minha igreja, para eu saber como abordar. Então, esse lance de criatividade, ele abrange muita coisa. Quando a gente fala sobre ser criativo e pegar referências, na nossa área principalmente, é você ter muito cuidado, porque a nossa matéria-prima de estudo são os filmes, as séries. Então a gente tem que estar mergulhado nesse tipo de Sim, coisa. Não sim. não tem jeito, né? Claro que tem a literatura ali, mas a matéria-prima realmente são os filmes. Pelo menos na minha área, né? Na fotografia também tem muita coisa disso. E como que a gente pode ficar blindado? Porque, cara, até então a gente não tem obras cristãs para a gente se espelhar tecnicamente. Hoje tem surgido algumas coisas aí. The Chosen vem rasgando Pô, tudo. The Chosen é top demais. Sound of Freedom tem uma. Sim, sim, sim. Tá vindo ainda, não assisti, eu quero assistir. Mas o resto, cara, na parte técnica você tem que se espelhar, mas tem muita coisa entranhada ali no meio que a gente tem que tomar cuidado, né? Na Netflix, por exemplo, tem muita coisa. Eu não posso deixar meus filhos assistir assim não pode livremente. Tem que descansar. dar uma olhada. Você tem que ficar ali em cima, né? Tem coisa de gênero, tem coisa ali. Até a gente, como cristão, tem que tomar cuidado com o óbvio, pornografia, né? Você vê essas questões mais óbvias que, cara, isso aí. Sim, sim. Só que o que a gente tem que tomar mais cuidado é com o que é subjetivo, né? Com o que não é Ninguém dito tropeça na pedra grande. É né? isso aí. A gente né? tropeça nas pequenas. Então, a gente vê na Netflix, por exemplo, filmes que depreciam o masculino. É sempre a mulher que está na frente, né? Existem obras legais que sim, que tem essa temática, mas o que a gente quer ver que o feminismo tomando muito à frente, né? A gente vê questão de gênero, né? Uhum.
um filme de criança, uma série de criança, tinha uma ovelhinha lá na Netflix. Sim, Não sei se vocês já viram isso aí. sim. Que ela falava assim, eu não me identifico mais como ele ou ela. Me identifico com um nome X ali. Brinda a tua mente, capacete da salvação, né? Palavra. Primeiro, antes de entrar na faculdade, tenta ler a Bíblia uma vez inteira, sabe? Né? Esteja sempre ali ouvindo a palavra, ora com frequência, porque a influência vai vir forte e tem muitos cristãos que estão sucumbindo a essa influência, porque a tua mente vai fértil, né? É um solo fértil na faculdade e vem Sim, o professor e coloca muita coisa ali que sim, tem a sua validade, você tem que escutar, É sempre mas você extrair o tem que é que, bom, né? você tem que reter o que é bom ali. E é o que eu falei, como é que você vai reter o que é bom se você Se não você não sabe sabe o o que que é é bom? bom. Cara, o trabalho da igreja, ela gira em três coisas, assim, tipo, quando é sobre mandato cultural, a gente está inserido no mundo. Jesus falou, não tirando de contexto o que Jesus falou e aplicando subjetivamente, mas Jesus falou, pai, peço que vocês não vos tirem do mundo. Mas que os livros Isso. do mal. Então, o trabalho da igreja, o Brunão fala também bastante. Eu tô amando o Brunão hoje. Brunão, você é top. É da hora, Bruno. E aí, velho, ele fala três coisas, gente. A igreja, ela faz três coisas. Ela trabalha com remissão, ou ela proíbe, quer dizer, eu acho que nem é ele que fala. Ela proíbe, ela aceita, ou ela trabalha com remissão. Por exemplo, pornografia. Proíbe. Não é o Brunão que fala, eu sei de onde você pegou, mas não é o Brunão que fala mais. Eu acho que é o Obrigado. base, né? É o Baso. Comunhão. Aceita. Tipo, princípio de podcast. Não foi cristão. Uhum. O que a gente fez? Remiu. Top. Entendeu? A gente pega uma coisa que eles estão fazendo pra outra parada, a gente faz e reme. Reme? Será que tá certo? E a gente trabalha com remissão. A gente entendeu. Isso é importante. Tem várias coisas que você vai olhar para um contexto de igreja e tu vai falar, pô, o que estão fazendo lá fora? Eu vou aceitar, eu vou negar, ou eu vou trabalhar com remissão? Eu vou fazer isso pro reino. Contexto de mídia total. Não foi um cara crente que falou, vamos fazer a obra de Deus e criou a Canon, sabe? Tipo, criou o microfone. A igreja veio e remiu isso. A bateria, até uns tempos atrás, era proibido. A igreja Era falava, pecado não, ter a bateria gente, na igreja. a gente não vai aceitar, a gente não vai remir. Remi, achei. E a gente não vai, a gente vai proibir. Agora a gente fez o quê? Remiu. Uhum. Agora acertei também, de novo, um monte de verbo. Então é isso, velho. Principalmente a comunicação. Eu acho que essa é a impressão que eu tenho sobre vocês. É. Vocês estão constantemente falando que a gente vai aceitar, a gente vai proibir, a gente vai negar isso, ou a gente vai remir essa parada, entendeu? E ter sempre. E a gente volta nisso. Pra gente ter essa noção, Bíblia. É o que você Bíblia, falou. sensibilidade ao Espírito Santo, porque tem horas que vai vir algo disfarçado que dá pra gente remir, entre aspas. Sim. Mas aí a gente tem que colocar onde? Basear no nosso princípio. O princípio não se quebra. Não sei A gente pode mudar formas, mas o princípio sempre vai seguir o e mesmo. tá tão forte isso na questão de mudança de mente, né? Porque tá entrando nas igrejas, né? Tem muita gente falando hoje de reescrever a Bíblia, né? Uhum. De tão forte que tá isso. Mas assim, sempre com referência, meu. Sempre com referência, vai atrás. Sim, sim. E o que você vai fazer nunca vai ser algo original, porque já fizeram muitas obras, muitas coisas foram feitas. O que a gente tem que fazer é fazer algo novo que se encaixe na nossa linguagem, né? Na nossa igreja. Nada de querer revolucionar, não. Agora a gente vai ser o worship aqui, né? Worship raiz. Ou já o total, né? Ou o Não sei, inverso, né? sou- O tradicional, full tradicional. Todo mundo traz a harpa. É. Né? Não pode mais usar barba. Você achar esse meio termo, né? Achar esse meio E- termo. Cara, o Paulinho, ele fala muito. O Paulinho da. Nosso Paulinho. Nossa, pode ir. Ele fala bastante. Eu cheguei um dia pra ele e falei, cara, antes de você vir, eu tive uma visão de uma coisa, e quando falou você, eu falei, mano, é o Paulinho que vai fazer isso. Ele falou, mano, calma, tua visão é válida, mas vamos começar de pouquinho. Tipo, É. ele fala sempre disso. Ele fala, gente, a gente quer mudar alguma coisa grande. Vamos começar mudando, sei lá, uma coisa pequenininha? Vamos. Começa pelo pouco, né, cara? E aí tu Pra vai gente ganhando conseguir confiança. manter aquilo que a gente conversou aquele dia com a Débora. A gente vai aos pouquinhos, mas ter continuidade. Senão, se começa às vezes muito, depois pra manter, aí É. fica ruim. Isso em tudo, né? Tipo, tem jovem adolescente que quer mudar o mundo, né? Revolucionar tudo, só que não arruma cama, né? Não ajuda. Ô, Não ajuda. É verdade.
não ajuda a mãe, o pai em casa, Não não lava uma obedece, louça. mas chega aqui na igreja e é o revolucionário. Não, agora a gente vai ter que fazer porque eu tenho novas ideias. Cara, que nova ideia que você tem lá dentro de casa? Engraçado. Que Que nova nova existência, né? Cara, A gente começa tava. pelo. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, né? Uhum, Isso vale pra uhum, tudo, né? É engraçado uhum. que a gente tava gravando ontem e surgiu esse assunto, que a igreja, ela é a extensão da casa, né? Uhum. Então, aquilo que você faz na sua casa que vai se estender Teu aqui ministério, no teu tudo, ministério, cara. vai se estender aqui na igreja, né? Então, se eu tenho uma ideia, se eu quero trabalhar dessa maneira, eu preciso começar onde eu sou eu de verdade, onde não tem ninguém me vendo, Exato. onde eu tô lá em casa sozinho. O que que você faz quando você tá sozinho? Ali você é você de verdade, porque ninguém tá te vendo para você passar uma imagem. Então, é ali que você começa os seus ideais, é ali que você se move nos seus princípios. Seus princípios serão seus princípios se você segue na sua casa, se você segue sendo você, quando ninguém tá te vendo, né? Eu vou mais fundo, velho. Tem gente querendo quebrar potestade e principado da região dele. Tá falando, cara, o meu bairro, eu tô lutando contra isso. O cara vai pra Brasília, grita em Brasília lá, potestade e principado de Brasília. Mas, mano, o cara não tem autoridade na casa dele pra arrumar uma cama, saca? É. Então, tipo, mano, Isso é forte, cara. nossa, tu falou disso, velho. Bugou minha mente. Minha mente expandiu, gente. Muito bom. Cara, vamos desligar a câmera e ficar mais meia hora. Não, Nossa, gente, mas, muito bom. gente, foi muito Muito bom. bom. Só a gente vou mudar um pouco o assunto de comunicação, mas eu queria saber, isso é por curiosidade minha. A gente costuma perguntar isso para os convidados, Nossa, mas cara, a gente nem perguntou. a gente queria saber tudo isso que a gente soube de vocês dessa conversa. Começou um dia com vocês dizendo sim para Cristo. E a gente queria saber como que foi essa construção na vida de vocês. Cara, como é que foi isso daí na sua vida? Tá. Eu não nasci num berço cristão, mas quando o processo, a caminhada começou com o meu pai. Ele que foi o primeiro a aceitar Jesus e se batizar. Eu tinha na época 3, 4 anos, ali, 3 até 5 anos, que foi o período que ele aceitou Jesus. E aí, depois foi minha mãe, depois minha irmã. Na época eu era pequena, né? Então, ainda não podia batizar, né? Tinha que entender realmente o plano da salvação que Jesus fez. Mas aí a gente, na época, meu pai tinha um amigo que ia na igreja adventista, então ele indicou uma igreja adventista pra gente ir. E a gente ficou 7 anos lá. 7 anos. 7 anos. E depois a gente acabou saindo e ficou ali 3 anos, 4 anos sem estar congregando numa igreja. E, assim, desde pequena, quando meus pais se converteram, minha mãe orava comigo e com a minha irmã, lia a Bíblia. Então, assim, eu tinha orava, assim, oração de criança, assim, para não ter pesadelo, sabe? Eu era Eu muito... faço até hoje. Quem nunca? E, tipo, era assim, a oração que criança quer ter pesadelo. Nem adulto quer, né, então. Só que, assim, no meu coração, eu não tinha ainda certeza. Não tinha tido meu encontro pessoal com Jesus, né? E eu não tinha certeza se Deus existia, mas eu falei, vai que ele existe? E escuta a minha oração. Então, eu fazia essa oração, não tinha ainda essa certeza. E aí, em 2014, a gente passou por uma crise financeira em casa. E aí, meus pais começaram a buscar novamente. E um amigo do meu pai do trabalho indicou culto no lar de uma senhora lá em Santo André, benção. E eles começaram a ir e lá tinha uma moça que era profeta e o Espírito Santo falava através dela, né? E primeira vez que eles foram, segunda vez, e o Espírito Santo falou lá tudo que eles estavam passando. Eles, meu Deus, nunca tinha tido a experiência com o Espírito Santo. E aí, acho que no terceiro ou quarto, que é de quarta-feira, vão levar as meninas, né? Porque pai e mãe é assim, eles vão primeiro ver som. Conhece o terreno. Isso, depois leva Você é os filhos. seguro. Isso. E aí a gente foi
Eu lembro até hoje, a gente tem marcos na nossa vida, né? E na nossa caminhada cristã tem momentos que o Senhor marca, assim, durante a caminhada. Tem um momento que você aceita, mas depois tem um acampamento. E eu lembro que a gente foi nesse dia e, para vocês entenderem o lugar, a casa não é muito grande, assim, a sala é bem compacta. E coloca as cadeiras de plástico, assim, Sim, sim. simples. E meus pais sentaram na fileira. Eles entraram primeiro na fileira e eu fiquei bem na cadeira, sem a fileira na frente, assim, perto da porta. E aí começou lá o louvor, a palavra. E aí no final tinha essa oração com a profeta. E aí ela, eu vou orar, explicando. Gente, ela nunca mais fez isso, mas tudo bem, vamos lá. Ela começou a explicar, eu vou andar aí pela sala, vou tocar em algumas pessoas e vou orar pela pessoa, então não se assuste. Meu coração já começou a bater forte, eu falei, ela vai vir aqui em mim? E aí ela começou a orar e o Espírito Santo começou a falar, e ela veio e orou por mim. E assim, o Espírito Santo falou muitas coisas, mas a que eu mais guardei foi que ele falou assim, eu escuto a sua oração à noite. E eu nunca tinha falado isso para os meus pais. Meus pais não sabiam que eu fazia essa oração. Então, é lindo ver que Deus sabe o que ele tem que falar para cada um de nós. Talvez para outra pessoa não faria sentido. Ele nos conhece. Ele nos conhece, ele sabe assim o nosso íntimo no coração. Então, foi aquele momento que eu falei, uau, Deus existe e ele se importa comigo. Então, ai, calma aí, gente. Pode chorar, mas eu gostei da sintonia, a gente falou junto aqui. Foi legal. Isso eu tinha 15 anos, então só Legal. na minha adolescência que eu fui ter meu encontro pessoal com Jesus e lá uma moça falou, vocês têm que começar a ir numa igreja, e ela falou, tem uma igreja ali na Vila das Mercies, que é firmada na palavra, vocês vão gostar, é bem família. E aí, era aqui a nossa igreja. E aí começa o que a gente falou no começo. Nossa, mas que bênção, cara. E aí a gente veio pra cá, minha irmã já tinha se batizado com a minha mãe. E aí a gente veio, meus pais também começaram a vir primeiro, depois a gente já trouxe, aí primeiro culto, primeiro louvor, já aquele quebrantamento, sabe? Que você entende o que Jesus fez por você, o amor dele. E depois fiz o curso de batismo, me batizei. Você se batizou em que ano? 2015, foi em junho de 2015. Ah, legal. É porque eu batizei em 2015, mas eu me batizei em dezembro. Eu não lembrava de você na turma, então faz sentido, mas... Mas foi isso, assim. E depois outro momento que marcou foi o acampamento de 2016. Eu acho que você estava, Divergente? Eu tava. Você não tava? Você tava? Você tava nesse acampamento? Não lembro de você. Camiseta preta. É. Lembra, pô? Memória fotográfica. Eu fiz um vídeo de chamada desse acampamento aí. Deixa eu ver se eu lembro do vídeo de chamada do Divergente. Não, eu não lembro. Tinha uns meninos lá, e aí eram situações tipo, que o pessoal chegava na escola e falava alguma coisa, faz isso, aí falava, não. Então era tipo, eu só de... Eu não lembro. Não, entendi isso. Eu acho que eu não. Peguei. E aí, teve antes da vigília, teve um teatro. Vocês lembram desse teatro? Lembro desse teatro, lembro. E aí, né, teve a encenação, o pessoal, tipo, as pessoas perdidas, e aí tem lá, não lembro, eu acho que foi quem que fez Jesus? Sei lá, o Foi Fernando? Wagner? Não. Foi Fagner? o Fagner mesmo, né? Fagner, eu acho que foi ele. Enfim, e aí, tipo, as pessoas perdidas, e aí ele que fez o papel de Jesus, e aí ele cena Jesus tirando a coroa. Sim, foi Fagner. Tipo, se despindo da glória, e aí ele abre o braço, tipo, se entrega por aquelas pessoas. E sabe quando a mente dá aquele... assim... Falei, meu Deus, é isso que Jesus fez. Aí na hora que ele abriu os braços aparecia a cruz, assim, não era? Era um lance assim, nossa. Foi muito bom aquele. Me derramei ali, chorei. Então foram esses momentos. E como tantos outros na caminhada que Jesus marca a gente, mas foi isso. Foi. Que da hora. Glória a Deus, de verdade. Cid, como foi? Cara, eu tô na igreja desde os 5 anos de idade, né? Então, desde os 5 até os meus 15, eu fui várias vezes no apelo
aceitar Jesus. O pastor Daniel falava, quem quer aceitar? Ia lá. Tava lá o Sidão. Eu tava lá. Mas eu acho que é importante salientar a decisão de quem. A decisão tomada antes de mim, né? Que foi da minha mãe. De vir até a igreja. Então, eu vou tentar resumir rapidinho, né? A minha mãe veio com 18 anos aqui para São Paulo sozinha. Né? Tinha o irmão dela aqui, ela ficou um tempo com o irmão, mas depois foi trabalhar, viver a vida sozinha. Conheceu o primeiro marido dela, teve 2 filhos com ele. São os meus irmãos mais velhos por parte de mãe, o Sandro, a Vanessa primeiro, depois o Sandro. Não deu certo o relacionamento. Passou um tempo, conheceu meu pai numa empresa. Ela trabalhava como inspetora de qualidade, ele trabalhava num banco. E os dois conheceram, se relacionaram, casaram. Tiveram eu, mais velho, e minha irmã mais nova, Janaína. Então, nessa época eram 4, né? Ali. Meu pai, assim, no começo ficou tranquilo, tinha uma vida estável, não era nada, uma vida muito boa financeiramente, mas era uma vida estável, minha mãe também. Mas em um certo ponto ali ele se deixou envolver ali pelo alcoolismo, né? Então ele se tornou um alcoólatra. E daí pra frente começou a descarrilhar nossa família ali, né? Porque ele chegava em casa já totalmente. Ele era uma pessoa totalmente boa, sensível, tá engraçado. Só que quando bebia, Era outra pessoa. era outra pessoa. Então, em alguns momentos a gente tinha que até fugir de casa de madrugada, algumas situações, porque não chegava alterado e tudo, né? E aí perdeu o emprego por conta disso. Já não trabalhava mais, a situação financeira foi descendo. Minha mãe também perdeu o emprego por conta disso, né? Então a situação financeira foi de mal a pior ali, né? E em casa também não tinha paz nenhuma. 4 filhos, minha mãe ali. E em determinado momento, alguém sugeriu que meu pai fosse internado numa uma clínica de recuperação. Ele foi, passou um tempo lá, e só que a situação em casa financeiramente era horrível, né? E já tava, um tempo assim, né? Minha mãe segurando as pontas ali sozinha com 4 filhos. Aí nessa época o meu irmão foi morar com o pai dele, então ficou ali 3, eu, a minha irmã mais nova e mais velha. E nessa época é, aconteceu um ápice assim na situação de não aguentar mais da minha mãe, né? Ali ela já pensou numa noite específica, foi a noite que o sobrenatural aconteceu, mas foi o ápice do desespero ali. Ela pensou em desistir e tinha o último café, o cafezinho ali, que era a última coisa que a gente tinha para tomar. E ela pensou em desistir ali. E foi numa madrugada, dia chuvoso. De repente, quando ela pensa sobre isso, ela escuta batendo palma na porta. Ela abre a porta, quem tava lá? Um cara de terno e gravata, com uma cesta básica na mão, né? E fala assim: Você que é a dona Raimunda? Todo molhado. Você que é a dona Raimunda? Sim, sou eu. Meu nome é Dimas, pastor Dimas. Eu vim lá da clínica de recuperação do seu marido. E Deus me mandou aqui porque ele tem um plano na sua vida e na vida da sua família, né? E aí foi o começo da história, né? Onde Deus chamou a nossa família. Aquele alimento veio, saciou a nossa necessidade naquele momento, só que o alimento espiritual a gente está comendo até hoje, né? Não foi fácil a partir daí, não foi fácil, a gente foi, né, lutando várias lutas, porém, as lutas são mais fáceis quando a gente está com Deus do nosso lado ali, né? E nesse meio tempo, esse pastor Dimas era aqui da igreja, né? Acho que ele fazia parte da denominação de Diadema, se eu não me engano. Então foi através dele que a gente conheceu aqui a igreja, começou a frequentar, né? Em todo momento a gente teve o auxílio do teu vô, do pastor Daniel, da irmã Ivone. A irmã Ivone por muitas vezes ajudou minha mãe nesse período, né? Minha mãe já ficou doente, a irmã Ivone ia lá com remédio. E minha mãe começou a costurar, né, pra sustentar a família ali e tudo. E, cara, não foi fácil, mas a gente conseguiu, né? A família hoje foi alcançada e nesse período que a gente teve que fugir, né, de madrugada e tudo, a gente ficava na casa de conhecidos, né? Então eu olhava ali, a gente só conhece o que é bom quando a gente é apresentado a isso, né? E eu via famílias assim estruturadas, né? E eu não entendia, quando eu era muito pequeno, eu falava, cara, por que que a gente tá passando por isso, né? Você fica comparando uma coisa com a outra. Me identifiquei muito
com a história do pastor Roberto, que ele fala assim, eu vim de uma família disfuncional, e meu sonho era ter uma família funcional. Cara, ali bateu comigo, eu falei assim, cara, e Deus, naquele momento ali, ele colocou um sonho no meu coração de ter uma família, né? E isso hoje eu tenho, né? Eu Glória a Deus. alcancei esse sonho e eu sou grato. Antes eu olhava para o passado, né? E via o passado com tristeza de tudo que aconteceu e tudo. E Deus, ele deixa umas cicatrizes pra gente olhar para elas Eita. e olhar com gratidão, né? Então hoje eu olho pro passado com gratidão total. Gratidão, sou grato a tudo que eu tenho, tudo que eu passei. Eu sei que foi um objetivo de Deus ali para me ensinar algo. E eu sou grato a essa comunidade, né? Porque eu tô há 28 anos aqui, em todas as etapas da minha vida eu vi um auxílio, né? Ali foi Deus que nos auxiliou, mas usou o instrumento dele, que foi essa igreja, o pastor Daniel, os irmãos que estavam aqui, né? Então, gratidão total, cara. Eu sou fruto de orações e uma dedicação total da minha mãe, né? Para que hoje eu estivesse aqui, né? Falando com vocês né? Isso aí. Cara, glória a Deus. E você falou dessa cicatriz assim ontem, né? Na gente gravação, falou a com o gente com o Sanderson e com a Silene. Vai lançar primeiro? Qual que vai lançar Tem primeiro? ideia, Não sei. Mas se lançar depois, se esse aqui lançar primeiro, já fica na guarda aí. Se lançou primeiro do Sanderson, assiste lá e dá uma olhada que a gente falou dessa mesma coisa. Das cicatrizes, né? Que a gente mostra, que a gente olha pra cicatriz e fala, vê da onde Deus tirou a gente. E isso faz com que nós sejamos mais gratos a Ele, né? A gente veja o poder de Deus se movendo e, cara, glória a Deus. Tem umas coisas que não, a gente não consegue explicar. A gente, como ser humano, a gente só olha pro céu e agradece. Sim. Agradece pelas coisas que o Senhor fez. Ô, Dé, gente, muito bom. Meu Deus. Agradece os nossos patrocinadores. Opa, ó, a gente tava falando antes, Marcelo, a gente esqueceu num episódio, mas a gente lembrou agora. Marcelinho, a gente te ama, viu? Chefinho. Te ama. Mas queria agradecer aí ao Marcelinho, a equipe dele, o Pedrão aqui tirando foto, a Amanda, o Biel, nos ajudando aqui nos bastidores, o Marcelinho que forneceu todo o material, né, a gente tá aqui, a câmera, Marcelinho, você é brabo. E se você também assistiu esse podcast, pensou, acho que eu vou ajudar esse pessoal aí, conversa com a gente, pode procurar a mim, pode procurar o Levi, a Importante. Karina, e é isso, né? Gente, foi muito bom, glória a Deus. E é isso, continuem sendo vocês naquilo que vocês estão fazendo. E que o Espírito Santo continue direcionando os passos de vocês aí. Seja editando uma foto. É engraçado você pensar que só o fato de você estar segurando uma câmera já pode estar salvando uma vida, né? Você tirar uma foto de um momento certo já pode ser algo que vai tocar uma geração, vai tocar uma nação. Cara, deixa eu só. Eu esqueci de falar sobre isso. Eu comecei na edição aqui com a tua avó. Cara, A gente eu comentou. tenho que deixar isso aqui registrado, porque ela me chamou, antes quem fazia a edição era o pastor Marcelo, acho que ele tá, né, ele saiu. E aí ela ficou sem, ela descobriu que eu fazia edição ali, me chamou pra eu ajudar ela, auxiliar ali. E cara, todo o dia que a gente ficava horas editando ali, né? Horas editando material de Israel, né? Pra quem não sabe, a igreja vai anualmente ali tem o Ministério Êxodo, né? Que vai visitar Israel. E ela fazia a filmagem dessas viagens, né? Ela com essa câmera que hoje a gente faz a transmissão e trazia pra mim editar isso aí, tirar as falhas e tudo. Então a gente passava horas ali naquele processo e todo dia que eu vinha aqui ela me trazia um docinho, me tratava com o maior respeito, assim, com o maior amor e saudades dela, cara. Saudades e dá honra a quem tem honra, né? Isso aí. Glória a Deus. Somos muito gratos, né? Muito do que a gente vê aqui só nesse templo se deve à vida dela e Sim. à disposição dela de ouvir a voz do Senhor, né? E fazer o necessário. Colocar a mão no arado, né? Colocar a mão no barro pra tirar alguma coisa dali. Glória a Deus. Mano, muito bom. Muito bom. Fala das E programações que a gente tem aqui sim. na church. Se você é jovem adolescente, adolescentes que me ouviram, que se identificaram,
Cola aí todo sábado às 5 horas. Segue a gente lá no Instagram do Portal IECP ou do Adolas IECP para você ficar bem ligado nas nossas programações. Se você se sente um pouco mais jovem, se você se sente jovem, você pesquisa lá o CNX Jovem IECP. Falei certo? Ponto .IECP. cnxjovem.iecp. E nas nossas programações temos cultos às terças e quintas, às 20 horas, cultos de manhã com Deus, que é uma bênção, às quartas-feiras, 8h30 da manhã. Compareça aqui se você consegue. E temos os nossos cultos de domingo, temos 3 cultos, às 9 da manhã, 16 horas e 19 horas, então você está mais que convidado. E agradecemos vocês mais uma vez. Se você nos acompanhou até aqui, curte, comenta aquilo que o Espírito Santo falou com você, comenta o que você achou, algo que você não via sobre multimídia, algo que você identificou sobre comunicação, sobre esse assunto. Comenta aí o que você achou, manda para aquele seu parente, manda para aquele seu amigo que você lembrou, se você lembrou dele, falou, meu amigo tira foto mó bem e tal, ele tem uma câmera mó bonita. Então, joga para ele para que o Espírito Santo possa falar através da vida dele também. Tá bom? Curte, comenta. Esqueceu alguma coisa? Se inscreve. Se inscreve, gente. Ativa o sininho. Nós tá sintonizado hoje, gostei, estamos falando junto. Mas ativa o sininho para você ficar ligado nos próximos episódios que a gente for lançando, nas outras programações, nas pregações do Pastor Daniel aos domingos. E fica ligado aí no que a gente tá lançando, porque tem muita coisa boa vindo aí, muita coisa de Deus. E glória a Deus, gente. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do nosso IECP Cast. Tamo junto.